Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem? Hoje eu gostaria de tratar um assunto sobre a responsabilidade da defesa do Evangelho. Mas antes eu gostaria que vocês dessem um like e um joinha, certo? E compartilhassem esse vídeo com outras pessoas. E aquele que ainda não são inscritos, eu gostaria que vocês fizessem a sua inscrição e após se inscrever, acionassem o sininho para que vocês possam receber as minhas notificações, tá certo? Bem, vamos lá. A responsabilidade da defesa do Evangelho. Ouvi algumas pessoas dizer o seguinte: Deus não precisa de defesa. Claro, não existe nenhum texto na Bíblia que diga que Deus precisa se defender. Mas existe textos bíblicos que diz que Deus precisa de defensores da sua palavra. Tito 9, se não me falha a memória, diz que nós somos defensores do Evangelho. Pedro, na sua carta universal, 3:15, se não me falha a memória, diz o seguinte: que nós devemos estar preparados para responder com mansidão acerca de quem perguntar a razão da nossa esperança. Na sua segunda epístola universal, Pedro diz no capítulo 3, versículo 16, que na Bíblia há pontos difíceis de entender do qual os indoutos e inconstantes usam para distorcer. Ainda mais, lá em Oséias 4:6, diz que o povo perece porque lhe falta o conhecimento. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz: procura te apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar e que manejas bem a palavra da verdade. Essa palavra manejar, eu pesquisei no original, no grego, é o seguinte: ortotomeo, que significa dispensar, distribuir, com equidade, interpretar corretamente, declarar a palavra de verdade sem torcê-la, orientar corretamente, expor ou apresentar verazmente e sem perversão ou distorção. Então veja bem, há quem diga que por que tudo isso? Por que nós não nos contentarmos com a afirmação bíblica de que Deus não tem princípio e nem fim, e que existe permanentemente, parando por aí, sem tentar debater sobre as correntes? Alguém pode dizer assim: por que se incomodar? Se a gente crê que Deus ele é onisciente, onipresente, onipotente, é imutável, eterno e existe permanentemente. Diante de tantos ensinos, muitos procuram argumentos através da filosofia, através da sociologia, através da antropologia, da psicologia e até da teologia, para extrair os seus ensinamentos. Em vez dele fazer uma exegese, ele faz uma exegese, ou seja, em vez dele extrair de dentro do texto, eles colocam no texto os seus pensamentos e argumentos. E com isso ele diz o seguinte: que Deus não tem princípio e nem fim, e que Deus não existe, colocando com isso o argumento de que Deus não é eterno, que Deus não é onipotente, que Deus não é onisciente, que Deus nem sequer é imutável. Por quê? Porque ele diz que Deus não é atemporal, e sim temporal. Ou seja, Deus não vive fora do tempo, Deus vive dentro do tempo. Então até algumas pessoas chegou também a perguntar o seguinte: por que definir novas fronteiras? Por que a igreja deve definir novas fronteiras? E o que é fronteira? Fronteira nada mais é do que uma linha que separa, que divide, que delimita, que demarca e distingue uma coisa de outra ou um espaço de outro. Quando eu uso o termo fronteira aqui nesse momento, eu quero me referir a declarações doutrinárias. Aí eu pergunto: quando se deve definir
as declarações doutrinárias. Como definir essas declarações doutrinárias? Primeiro, quando os falsos ensinos prejudicam. Segundo, se não for barrado esses falsos ensinos, ele começa a se espalhar, se alastrar, causando os danos irreparáveis cada vez mais. Terceiro, o próprio Jesus e os autores do Novo Testamento, ele considerava os líderes da igreja responsáveis por silenciar os falsos ensinos dentro da igreja. Como a gente pode criar, definir? Veja, eu não estou falando em redefinir, eu estou falando em definir. Uma coisa é você definir novas declarações doutrinárias, outra coisa é você redefinir. Quando eu falo redefinir, eu estou falando em mudar aquilo que os marcos antigos falam na Bíblia, aquilo que os pais da igreja ensinaram. É claro que se eu já preguei coisas que hoje eu não prego mais. E alguém veio, me mostrou, eu comecei a estudar e eu vi realmente que não era certo aquilo que eu estava pregando. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de novas fronteiras teológicas que estão surgindo. A gente deve impor essas fronteiras quando a gente tiver certeza, depois de análise e de realmente conhecer que esse ensinamento, aquele ensinamento é falso e não verdadeiro. Agora, mesmo tendo a convicção de que esse ensinamento é verdadeiro, será que as pessoas que defendem esses falsos ensinos, eles também tiveram o pleno direito de defesa? Porque a Constituição Federal, ela diz no seu artigo 5º, inciso 55, né? Ele diz também dentro do Código de Processo Penal, dentro do Código Penal e até dentro do Código Civil, que todos quantos são acusados de alguma coisa terão que ter um direito de resposta, um direito de defesa. Então, será que eu estou preparado para impor essas novas declarações doutrinárias? Será que eu realmente... Deixa eu ver aqui. Será que temos coragem de impor novas fronteiras, principalmente quando amigos íntimos estão envolvidos com os falsos ensinamentos dentro da igreja? Será que eu não estou preocupado se eu vou perder dinheiro através dos dízimos? Ou se eu vou perder uma grande quantidade de membros dentro da igreja? Será que eu teria coragem de impor essas fronteiras sem me preocupar com os teólogos acadêmicos que vão achar que eu tenho uma mente fechada? Então, tudo isso a gente tem que entender que é preciso que a gente tenha uma consciência de que estamos fazendo aquilo que Deus nos outorgou. Mas alguém pode dizer assim, não, mas o próprio Paulo disse que a gente deve evitar controvérsia. E apontam para a gente Tito 3:9, né, a carta de Paulo a Tito 3:9, e também a carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 16 e versículo 23. Mas o próprio Paulo, ele debatia, ele discutia com os seus oponentes acerca de determinadas posições doutrinárias. A gente vê lá em Atos capítulo 18, versículo 4, né? O apóstolo Paulo também falando em outros termos nas suas cartas paulinas. Lucas falou nesse texto que eu acabei de dizer, e também em Atos 15, versículo 28 e 29, a gente vê a discussão sobre algumas coisas que estavam ocorrendo dentro da igreja. Então, o que Paulo quis dizer ali é que as questões loucas, aquilo que não vai realmente servir para estruturar a base da nossa fé. Então essas discussões, essas vãs filosofias, a gente deve correr, mas nós temos o direito e a obrigação de defender o rebanho do Senhor Jesus Cristo. Essa é a responsabilidade que cada um tem.
O próprio Paulo disse lá na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 6, desperta o dom que há em ti. Então a gente tem que acordar, a gente tem que despertar para as coisas que estão acontecendo. Um determinado pastor e antropólogo, ele falou sobre acerca da deshelenização da teologia. O que é deshelenizar? Ora, vem de helenizar. Helenizar significa ajustar-se aos modos gregos. Significa dedicar-se às coisas gregas. Então, se helenizar significa ajustar-se, dedicar-se, e deshelenizar significa desajustar-se, deixar de se dedicar às coisas. E quando esse pastor diz deshelenização da teologia, eu estou deixando de me ajustar dentro daquela teologia dos pais da igreja, dentro daquilo que nós cremos. Meus queridos irmãos, por que é que eu estou falando isso? Porque logo mais eu vou gravar um vídeo acerca de uma nova teologia que está surgindo, a teologia do processo, conhecida também como a teologia relacional ou o ateísmo aberto. Eles pregam e ensinam que uma nova teologia mostra que Deus não é atemporal, que Deus é temporal, e com isso ele diz, Deus vive dentro do tempo, e se ele vive dentro do tempo, ele não é onipotente, ele não é onisciente, ele não é onipresente, nem tampouco imutável, nem eterno. E eles colocam aquele texto de Isaías 38, que fala sobre Ezequias, que o profeta diz, põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. E quando Ezequias começa a colocar o seu rosto contra a parede e se justificar diante de Deus, Deus manda o profeta e diz, dá a ele mais 15 anos. E ele diz que Deus mudou de opinião, que Deus mudou de atitude. E se Deus muda, então Deus não é imutável. Mas no próximo vídeo eu vou mostrar que Deus é imutável. Eu vou mostrar que mudança é essa. Outra coisa, eles falam a respeito sobre tempo e eternidade. Se o tempo não foi criado por Deus, o tempo existe eternamente. E se o tempo existe eternamente, segundo eles, então Deus vive dentro do tempo. Eu espero que vocês tenham compreendido, tenham entendido isso aí. Alertar os irmãos para que possam buscar mais através da oração, da meditação, ler os livros. Paulo, uma certa feita, ele disse, quando forem a Trode, traz os livros e principalmente os pergaminhos. Então os pergaminhos identificavam a Bíblia, o livro sagrado. Então Paulo também tinha outros livros. Então não é pecado o crente buscar certo conhecimento. Por quê? Porque eu aprendi com este testemunho de Jeová, um ancião, que quando estávamos debatendo sobre acerca das suas doutrinas, das testemunhas de Jeová, e mostrei um argumento contra as suas doutrinas, ele olhou para mim e disse, quem foi que lhe disse isso? Aonde você ouviu isso? Eu disse, não, eu ouvi de um livro de Raimundo de Oliveira, chamado Seitas e Heresia, da CPAD. Ele disse, nunca mais você abra sua boca para criticar a minha religião sem ter prova. Porque é muito fácil eu escrever um livro criticando a sua religião. O difícil é eu provar. Então, desde esse dia, eu não argumento qualquer assunto se eu não tiver prova por escrito. Por isso que eu compro livro tanto a favor daquilo que nós cremos, quanto aquilo que é contra o que nós cremos. Então, por conta disso, eu tive que correr atrás de vários livros sobre ateísmo e agora sobre o teísmo aberto. Mas que Deus possa nos despertar o dom que é em nós, e eu quero te agradecer em nome de Jesus. Amém.